Muito buenas, que tal? Sou a professora Amanda Cabral e hoje te darei algumas dicas sobre o que estudar para a prova de espanhol. E a primeira dica é ler com muita atenção o edital do Enem. É interessante que você saiba em qual disciplina se encaixa cada matéria, em qual área, né? Então, a primeira área que nós temos, e é a que vai se encaixar a língua espanhola, é linguagens, códigos e suas tecnologias. Ela abrange língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, no caso o espanhol, arte, educação física e tecnologias de informação e comunicação. Então, aí dentro dessas disciplinas, nós vamos ter alguns tópicos do que está estudando. E uma coisa que é bem interessante é estar estudando interpretação de texto, que é o que cai na prova de espanhol do Enem. Outra dica também interessante é estar atento aos jornais em língua espanhola. Nós temos 4 jornais aí que vou estar te instruindo a você ler, claro, sempre em língua espanhola. Por exemplo, nós temos El Mundo, que é da Espanha, Página 12, que é um jornal da Argentina, El Nacional, que é um jornal da Venezuela, que também aborda temas excelentíssimos e atuais, e temos El Comércio, que é um jornal do Peru. Mas não acaba aí. Você também pode estar lendo, assistindo e se informando nas séries, porque nós temos séries que abordam tanto temas antigos e temos séries que abordam temas atuais. Então é interessante você estar assistindo a essas séries. Nós temos a série, por exemplo, La Esclava Blanca, mas você tem que assisti-la com a legenda em espanhol. Temos algumas séries também para adolescentes, que pode ser o seu caso, mas mesmo não sendo o seu caso, também vale a pena assistir. Também você pode estar ligado a tiras como da Mafalda, que sempre cai em vestibular, e no Enem também já caiu, e numa aula futura vamos estar estudando algumas tiras dela, desse personagem da Mafalda. Tem também o Gaturo, que é algumas histórias também em quadrinho, que você pode estar vindo a estudar. Então, uma dica agora interessante é a interpretação de texto, que é o que cai na prova do Enem. Na hora da questão, é interessante que você leia primeiro o enunciado, as questões e aí passe para o texto. Nós temos um texto que caiu na prova do Enem e que foi tema de discussão. É um texto que fala sobre declaração de renda. E o texto é interessante porque ele gera dúvidas. Vamos estar lendo esse texto e tentar responder uma questão? Então, o texto começa. ¿Qué es la ex solidaria? La ex solidaria é una ex que ayuda a las personas más vulnerables. Podrás marcarla cuando hagas la declaración de la renta. En la casilla que se denomina fines sociales, nosotros preferimos llamarla ex solidaria, porque al marcarla hace que se destine a un 0,7% de tus impuestos a programas sociales que realizan la ONG, porque se benefician los colectivos más desfavorecidos sin ningún costo económico para ti, porque no marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decide el destino de esta parte de tus impuestos, porque marcándola te convierte em contribuinte ativo solidário. Então, aqui nesse caso, como é só explicando, eu já parti para o texto, mas na hora da prova você deve ler primeiro o enunciado e depois o texto. Vamos agora ao enunciado dessa questão. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. Então, você já sabe que no texto vai abordar ações solidárias, certo? Então, o que ele está pedindo? No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte... Então, preste atenção que normalmente os enunciados, eles vêm escritos em língua portuguesa, o que já facilita, que aí você já tem uma ideia do que vai cair no texto, do que vem a seguir. Terminou de ler o enunciado? Passe para as questões, não vá direto ao texto, como eu fiz agora. Eu fiz só para já sermos mais rápido. Vamos ler as questões agora. Letra A. Lembrando que é uma continuação. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte delega ao governo o destino dos seus impostos, escolhe projetos que derão isenção de impostos. Letra C. Destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais.
Letra D, determina a criação de impostos para implementação de projetos sociais. Ou a letra E, seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Aí sim você vai ao texto, releia-lo, leia novamente, já sabendo que se trata de ações solidárias, e aí você vai tentar aí saber qual é a resposta. Tem aqui alguns comentários dessas respostas, qual seria a correta e qual seria a errada. Então, na questão B, na questão A, que diz que delega ao governo o destino dos seus impostos, isso daí estaria errado, porque em nenhum momento no texto informa que a ação solidária ocorre quando o contribuinte delega, ou seja, transmite o poder ao governo. Então, essa questão seria errada. Questão B. Escolhe projetos que terão isenção de imposto. Então, no texto, verificamos que em nenhum momento o texto informa que o contribuinte escolhe os programas que terão isenção de impostos. Então, não seria a opção B. Opção C. Destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais. A leitura do texto nos mostra que o contribuinte age solidariamente quando ele destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais. Então, essa seria uma boa alternativa. Alternativa D. Determina a criação de impostos para implementação de projetos sociais. Então, não é o contribuinte que irá ordenar a criação de um imposto no Brasil, né? Além disso, essa informação também não aparece no texto. E a letra E, será que seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente? Não. Também não aparece aqui no texto essa parte onde teremos que selecionar um programa, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C. Temos também algumas outras dicas, que seria estudar los conectores, que são alguns assuntos gramaticais, que também cai e é importante. Os conectores te ajudam a conectar duas ou mais orações num texto. Aqui eu tenho um exemplo. ¿Cuál de los conectores completa adecuadamente la siguiente frase? Llegué en casa, llamé a mis padres por teléfono. Será que seria a opção enquanto? Será que seria mientras? Sin embargo? Aunque? Desde que? O que você vai prestar atenção aqui nesse caso são os verbos, para poder completar com os conectores. Nesse caso, a alternativa correta seria a opção A. Enquanto. Enquanto eu cheguei em casa, llamé a mis padres, que em português significa outra coisa. Em espanhol, seria traduzido para o português, assim que cheguei em casa, chamei meus pais por teléfono. Espero que você tenha entendido essas dicas, que você venha estudar um pouquinho mais esses assuntos e faça uma excelente prova. Hasta luego!